Olá! O Brasil verifica uma nova crescente dos casos de Covid-19 em várias capitais. O Ministério da Saúde ainda não trata esse comportamento como uma segunda onda da doença e diz esperar dados sólidos para tomar medidas mais severas. Na Europa, uma segunda onda da doença foi verificada e houve a retomada, por exemplo, do isolamento social. O que muda aqui para a gente neste novo cenário? É sobre isso que o Papo com Ela discute hoje. Vamos conferir o material feito por Júlia Graminho. O Brasil tem 177.400 mortes por coronavírus confirmadas desde o começo da pandemia até 8 de dezembro, segundo a atualização do Ministério da Saúde. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, mais de 6.620.000 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. Na Europa, uma segunda onda da doença foi verificada e houve a retomada do isolamento social. No Brasil, uma nova onda crescente dos casos de Covid-19 houve em várias capitais, mas o Ministério da Saúde ainda não trata esse comportamento como uma segunda onda da doença. A gente está, pelo menos a nossa geração, vivendo uma coisa inédita. A gente foi surpreendido. Lá em fevereiro, a gente não acreditava que a doença ia sair da Ásia. Não só nós, o mundo inteiro não acreditava. E a doença saiu. O Brasil foi o segundo país aí em número de casos, Então a gente sempre é surpreendido. Mato Grosso está entre os estados com o menor índice de isolamento do país durante a pandemia do coronavírus. Os casos continuam subindo e isso requer atenção às normas de biossegurança determinadas pela Organização Mundial de Saúde. Um levantamento do IBGE indica que de agosto para setembro, todas as regiões do país apresentaram aumento do número de pessoas que estão relaxando nas medidas de segurança para evitar o contágio do novo coronavírus. Por aqui, mais de 80% da população já relaxou nos cuidados. De acordo com o levantamento, 63.000 pessoas não adotaram qualquer medida de restrição em setembro, contra 52.000 em agosto. Para os especialistas, agir como se a pandemia já estivesse acabado é um risco muito grande que pode trazer consequências graves. Em relação às medidas, eu acho o seguinte, que elas devem continuar, isso sem dúvida, acho que ninguém tem dúvidas disso, já que a gente vai voltar um pouco à rotina ao normal, ou está voltando, que a gente aumente os cuidados individuais. Por mais que a gente dependa das autoridades em saúde, do estado, do município e tal, a gente não pode esquecer que nós somos os principais responsáveis pela nossa segurança. De acordo com o professor, a vacina para a Covid-19 é a solução para fazer o mundo voltar ao normal. Tiago afirma que a doença, mesmo com a vacina, não vai erradicar, mas pode evitar casos graves. No momento, há 10 vacinas no mundo, em fase 3 de estudo. Então, qualquer produto médico ele passa por 3 fases antes de estar disponível para o público. E ainda tem uma quarta fase, que é os estudos continuando após essa medicação ou esse tratamento ser aprovado. Então, essas vacinas já passaram por fase 1 e fase 2, cujo objetivo principal é avaliar a segurança, Então, essas 10 foram aprovadas, e agora elas se encontram em fase 3 de estudo, que o objetivo é continuar avaliando a segurança, mas principalmente saber se aquele produto funciona para o fim que ele foi desenvolvido, que aqui no caso evitar que a pessoa se contamine, se infecte com Covid ou pelo menos evitar as formas graves. Então, esses estudos estão acontecendo e é importante esclarecer que não existe vacina contra a Covid, muito menos campanha de vacinação contra a Covid. Isso não existe, Isso é discurso político. O que existe são estudos de vacinas contra a Covid. É muito diferente de campanha de vacinação. Então, não dá para dizer se você... eu não vou usar essa vacina. Não dá para falar isso. Não tem vacina ainda. A vacina está sendo testada. É a última fase. Os estudos de fase 1 e 2 nos deixaram otimistas com a maioria dessas vacinas. Muitas mostraram que podem ser que funcionem de fato,
precisa esperar esses estudos de fase 3. O estudo que eu mais conheço, né, que eu mais leio, é o estudo da Coronavac, que é da empresa Sinovac. No Brasil ele está sendo testado, né, está sendo conduzido o estudo pelo Instituto Butantan. Cuiabá, inclusive, faz parte desse estudo. Então, está avançado, né? A meta é vacinar 13 mil pessoas no Brasil. Após vacinar 13 mil pessoas, vai ser solicitado a análise da Anvisa para ver se a vacina gera proteção ou não. Pesquisadores, patrocinadores e autoridades em geral, né, no segmento, estão otimistas com todas as vacinas, não só com essa, né? A discussão, a vacina veio de Israel, veio da China, não vou usar porque... Isso é pura bobagem, isso é puro discurso vazio, isso não tem nada a ver. A China é a grande fábrica do mundo, né? 30% do que a gente consome vem de lá. Assim, só existe uma grande verdade sobre as vacinas, né, na história da humanidade, que vacinas salvam. Se não fosse pelo desenvolvimento das vacinas, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, nenhum telespectador provavelmente estaria aqui para contar a história, para viver essa história. Então as vacinas nos salvaram, essa é a grande verdade. O montante, né, de investimentos destinados aos estudos na Covid, principalmente nas vacinas, é algo inédito na história da humanidade. Praticamente todos os segmentos comerciais, industriais, põem dinheiro no desenvolvimento dessas vacinas, porque o mundo inteiro está interessado nisso. A resolução dessa pandemia, que prejudicou principalmente o segmento aéreo, né, as viagens, o turismo, as viagens de negócio. Então, muitas dessas empresas investem pesado. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí.